Nessa semana, o governo começou a colocar em prática a agenda econômica pós-reforma da Previdência. Diante de ruídos na política, a ordem no Palácio do Planalto foi mudar a pauta. O presidente Jair Bolsonaro esteve pessoalmente ao Congresso Nacional para entregar um conjunto de medidas econômicas com 3 propostas de emenda à Constituição. As reformas propõem uma revisão profunda do Estado e mudam a lógica dos gastos públicos. Uma das PECs prevê a redução da jornada e do salário dos servidores da União, estados e municípios, se eles entrarem em emergência fiscal. Também a proposta de extinção dos municípios com menos de 5 mil habitantes. E dentro do Pacto Federativo, quer repassar 400 bilhões de reais em 15 anos para estados e municípios após mudanças nas regras de redistribuição dos royalties do petróleo. Haverá resistência para esse conjunto de propostas? Quais as chances de aprovação dessas medidas? Bem, para conversar sobre esse assunto, convidamos o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco. Também o deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo. E economista-chefe da XP Investimentos, Zeina Latif, que está no nosso estúdio em São Paulo. Muito obrigado pela presença de vocês. Primeiramente, vou passar para São Paulo para saber da Zeina. Qual a sua percepção? Era necessário esse pacote? Era o que se esperava? Ou é muito ousado, Zeina? Olha, acho que essa sua pergunta é bastante ampla. O pacote, ele traz temas que são temas antigos. Por exemplo, essa discussão de flexibilização da jornada de trabalho e redução proporcional de salários, isso foi uma discussão ali da lei de responsabilidade fiscal e até temos aí decisão do Supremo sobre isso, que está encaminhando para decidir pela sua inconstitucionalidade, o que gera, obviamente, essa necessidade de ajuste na legislação. Tem outros temas que são temas que não estão no debate público, era muito mais de discussão entre economistas, vamos dizer assim, de especialistas, então que é rever, por exemplo, essas renúncias tributárias, os gastos tributários, esse é um tema que o governo anterior se debruçou. Então a gente tem aqui uma oportunidade de trazer esses temas para o debate público. Isso é essencial. Nem tudo é para já. Tem questões que não estão pacificadas, tem questões que a gente vai ter que ter, de fato, um amplo diálogo no Congresso e que eu tenho dúvidas se a gente vai conseguir avançar tempestivamente. Mas trazer a público eu acho já bastante importante. E aí eu passo para o líder do governo no Senado Federal, o senador Fernando Bezerra. Como é que o senhor está vendo a Zeina coloca dúvidas em relação a alguns pontos do ponto de vista da praticidade mesmo, ou seja, há condições de aprovar esse pacote como está ou deve haver muita modificação ou algumas modificações? Primeiro é preciso deixar claro que o Congresso sempre tem a iniciativa de aprimorar, de modificar. O importante é destacar que o conjunto das medidas apontam no caminho certo. Essa é a mais importante reforma do Estado brasileiro, a mais importante reforma econômica do Brasil desde 88. E o impacto dela, eu não tenho dúvida da aprovação. Todas as 3 PECs serão aprovadas. Em que tempo? Nós teremos todo o primeiro semestre do ano que vem, antes do Congresso ser contaminado pelo processo das eleições municipais, para poder aprofundar o debate e aprovar as 3 PECs. Eu sou mais otimista do que a Zeina. Eu acho, inclusive, Camarote, que a PEC da emergência fiscal, ela tem uma janela de oportunidade para ser apreciada e votada até o final do ano. E aí eu passo para o deputado Rigoni, que está relatando, justamente é relator de uma matéria semelhante na Câmara dos Deputados. E sim, como é que o senhor vê, deputado, essa possibilidade dessa janela que o senador Fernando Bezerra está colocando? Há, de fato, essa necessidade de ter mais recursos para investimentos e isso só vai acontecer se tiver, de fato, uma compreensão da necessidade de um ajuste nas contas públicas? Em primeiro lugar, Camarote, desde antes da aprovação da reforma da Previdência na Câmara, eu e uma série de outras pessoas, a gente questionava o que fazermos depois da Previdência, né? Aprovamos a Previdência e agora, né? E esse pacote, primeiro, mostra
o foco, né, que o governo tem nessas grandes medidas que, como o senador bem disse, estão apontando no caminho certo. Quanto à PEC emergencial, a gente tem uma PEC parecida do Pedro Paulo, que é a PEC 438, que eu serei o relator na comissão especial. Em termos de gatilhos, a que está na Câmara, ela é um pouco mais fiscalmente poderosa, mas o que a gente tem de oportunidade aqui? O Senado aprecia essa PEC em, suponhamos aí, 3, 4 semanas. A gente está apreciando já por aqui, está na CCJ, assim que sair da CCJ, vai para a comissão especial. Na hora que a do Senado vier para a Câmara, o nosso relatório vai estar pronto. Então a gente tem uma oportunidade aí, o tempo é curto, mas a gente tem uma oportunidade enorme de aprovar já isso esse ano, pelo menos as partes em comuns que a gente tiver nos dois relatórios. E aí qual que é a vantagem disso? O governo já pode reenviar o orçamento federal, aí ao invés de ter 19 bilhões de reais de investimento, vai ter 30, 40 ou até mais, dependendo da força dos gatilhos que a gente conseguir colocar nesse tempo curto que a gente tem. E eu queria passar para Zeina, em São Paulo, mas antes disso, a gente separou uma fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre esse tema. Vamos ver o que ele disse. Nós já temos a responsabilidade fiscal há mais de uma década e não temos a cultura da responsabilidade fiscal. Nós temos que aperfeiçoar nossas instituições dentro desse espírito de responsabilidade com as futuras gerações. Então nós vamos transformar o Estado brasileiro sabendo que temos que manter a responsabilidade com as futuras gerações. Nós não podemos nos endividar em bola de neve e jogar isso para filhos e netos também pagarem lá na frente. Aí, Zeina, essa fala faz um apelo para a consciência dos atuais mandatários para as futuras gerações. Esse apelo, ele tem acolhida? Como é que você enxerga esse tipo de colocação do ministro Guedes? Uhum. O ministro falou da questão da responsabilidade fiscal, né? Vamos lembrar que a regra de ouro, ela veio lá da nossa Constituição de 88. Então, havia ali, no espírito da lei, de termos um país que se preocupa com as gerações futuras. Quer dizer, não podemos nos endividar para pagar gastos correntes. O espírito dessa lei é muito favorável, muito positivo, correto, isso, né? A ideia é correta. Depois tivemos lei de responsabilidade fiscal nessa linha de garantia de responsabilidade fiscal. O que ocorre é que nós tivemos, a gente descobriu, né, com a experiência ali dos anos passados, ali, notadamente na gestão da presidente Dilma, que ter esses desenhos institucionais não foram suficientes para garantir a disciplina fiscal. Então, não basta você colocar ali na lei, né, que a lei ela acaba sendo desrespeitada. Foram feridos os princípios da regra de ouro, da lei de responsabilidade fiscal. Então, isso mostra que não se trata apenas de colocar ali na lei o que precisa ser feito. A gente precisa ter uma sociedade que, de fato, tenha isso como valor, assim como tem hoje, e isso está bastante claro, inflação baixa. Inflação baixa se tornou um valor da nossa sociedade, né? Então, nós precisamos avançar nisso. Eu penso que o grande desastre fiscal, né, essa grave crise fiscal, o colapso das contas públicas, o quanto a sociedade vem sofrendo com serviços públicos insuficientes, de baixa qualidade, eu acho que isso é um chamado, vamos dizer assim, para a gente voltar a retomar, né, essa agenda de ajuste fiscal e, é claro, passando um pente fino em várias políticas públicas que são, né, que trazem distorções, que são injustas socialmente, que não são eficazes. Então, nesse aspecto, eu concordo que realmente esse amplo conjunto de medidas tem um papel muito importante. Mas é muito importante a gente compreender que são valores da sociedade aqui, né, e que isso tende a levar o Congresso, né, refletindo esses anseios da sociedade, a avançar nessas medidas.
com o devido debate, né? O senador já deixou isso bastante claro, e é isso mesmo, com o devido debate. Tem grupos que vão ser, sim, impactados, que vão reagir, então é importante ter um trabalho ali de convencimento, de articulação. Mas, sem dúvida, quer dizer, acho que a experiência do Brasil mostra que não é só o desenho da lei. A gente tem que ter algo mais forte, que, de fato, os governantes e a sociedade entenderem a importância da disciplina fiscal. Acho que isso vem crescendo no Brasil. E aí antes de passar para o senador Fernando Bezerra, justamente sobre esse ponto, o presidente Jair Bolsonaro esteve no Senado Federal, o senhor estava acompanhando, e ele faz uma fala justamente em relação a como isso vai tramitar no Congresso Nacional. Vamos ver o que disse o presidente Jair Bolsonaro. Essa proposta vai ser trabalhada pelos senhores, vai ser aperfeiçoada. E o que eu sempre ouvi nessa casa, aqui e na Câmara, que nós gostaríamos sim de continuar recebendo a visita de prefeitos e governadores, mas a título de visita apenas, e não para vir nos pedir algo orçamentário. E nós temos certeza que em pouco tempo, talvez no início do ano que vem, meados do ano que vem no máximo, essa proposta se tornar uma realidade e ela fará muito bem para todos nós. Aí, senador Fernando Bezerra, eu lhe pergunto, essa proposta ela tem vários pontos. Você tem a questão da emergência fiscal, que coloca, inclusive, a possibilidade de um gatilho de redução de salário, redução de jornada com redução de salário. Isso não vai enfrentar uma resistência das corporações? Camarote, há 4, 5 meses atrás se dizia a mesma coisa em relação à reforma da Previdência. E nós entregamos, o Congresso Nacional entregou uma reforma da Previdência que quase ninguém acreditava o tamanho do impacto fiscal dessa reforma de mais de 800 bilhões de reais. Agora eu queria chamar a atenção para um detalhe importante. O brasileiro está sendo esquecido. Se você pegar o orçamento público federal, 65% da receita do orçamento público federal vai para pagamento de salários ou então de pensões e de previdência, de aposentadorias. 65%. Quando você tira o dinheiro para custear a máquina pública, para fazer a máquina pública operar, você sobra com menos de 3% para investimento. A máquina federal, entre aposentados, pensionistas e os servidores públicos da ativa, são 4,5 milhões de brasileiros. Nós somos mais de 200 milhões. Nós temos menos de 3% do orçamento federal para atender os desejos de 200 milhões de brasileiros. Isso não pode continuar. Se a gente não corrigir agora, o orçamento para investimento no ano vindouro será zero. Zero. Não tem investimento para escola, para hospital, para posto de saúde, para consertar a estrada, para fazer a estrada, infraestrutura, logística. Eu acho que essas medidas que o ministro Paulo Guedes, que o presidente Bolsonaro entregou no Congresso Nacional, vai ter um forte apoio da sociedade brasileira. É evidente que isso vai encontrar resistências junto a servidores, mas ninguém vai tirar direito de servidores, nem na reforma administrativa. Nós queremos fazer uma nova carreira para os servidores. Primeiro, para que os servidores não ganhem 80% a mais do que paga o mercado privado. É preciso ter uma entrada no serviço público com os valores semelhantes ao mercado privado, porque o servidor já tem estabilidade. Quando vem uma crise econômica, ele não é mandado embora. Mas quem está lá no regime geral, quem lá é CLTista, ele vai demitido com a crise. Mas para o futuro, então, para os novos servidores? Para os novos servidores, você vai dar 3 anos de regime probatório, depois mais 7 anos para alcançar a estabilidade. Então você vai, pouco a pouco, sem ferir o direito de ninguém, equiparar, porque muitos vão se aposentar. E pouco a pouco você vai trazer a remuneração do serviço público federal igual ao que se paga na área privada. Nós não podemos continuar com esse desequilíbrio. E eu acho que essa é a compreensão que começa a ter por parte da sociedade brasileira. Você veja que o apoio que a Previdência teve. No governo de Temer, o apoio da sociedade para a reforma da Previdência não dava 17%. Agora, quando terminamos de votar, mais da metade apoiavam a reforma da Previdência. Por quê? Porque é preciso resgatar o Estado brasileiro para servir aos brasileiros. É importante que o dinheiro não se perca no custeio da máquina.
O dinheiro tem que ir para a ponta, para o final, para que a gente possa dar dignidade. Quando a gente fizer isso, você veja que com a reforma da Previdência já estamos com a menor taxa de juros, a menor inflação, os investimentos voltando, os empregos voltando a aparecer. Esse ano, nós vamos ter de emprego de carteira assinada 50% a mais do que do ano passado. A economia, já todos os economistas-chefes projetando um crescimento de 2%, 2,5% para o ano que vem. E se a gente fizer esse dever de casa, mesmo com modificações, com aprimoramentos, mas mantendo o rumo e a direção das reformas, eu não tenho dúvida nenhuma que a economia brasileira vai inaugurar um novo ciclo de crescimento e de prosperidade. E aí eu pergunto para o deputado Rigoni, existe essa consciência da população brasileira está mudando? Existe uma consciência maior dessa questão fiscal, orçamentária, que até então não se debatia no Brasil? Olha, eu acredito sim que está mudando, né, dado os fatos que o senador colocou aqui, mas eu acho que mais importante do que só uma consciência fiscal é o seguinte: o que as pessoas, os parlamentares e a sociedade precisam entender é que essas grandes medidas aqui, mais urgentemente a reforma, a PEC emergencial, mas também a do Pacto Federativo, mas também a dos fundos, administrativos, etc., elas, para além de ser uma questão fiscal e de eficiência do governo, ela traz de volta o poder de escolha da sociedade brasileira sobre o seu próprio dinheiro. Hoje, 94% do orçamento federal está vinculado, obrigado ou indexado. E a gente não tem o que fazer com essa parte do orçamento. Como foi já dito aqui, a gente só tem 19 bilhões de reais de investimento para esse ano, que é o que a gente coloca em estrada, escola, hospital e etc. Este ano, 2020. Se nada for feito, 2021 vai ser zero. Ou seja, nós estamos tirando de nós nossa capacidade de investir. Essas reformas aqui, elas retornam às pessoas, retornam à sociedade a nossa capacidade de escolha sobre o nosso próprio dinheiro. Tem um estudo que o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, apresentou há pouco tempo, que mostra o seguinte: para cada real na América Latina, inclusive o Brasil, para cada real de investimento público, retorna-se R$2 para a economia. Ou seja, esses 19 bilhões crescem 38 na economia. Se a gente aumentar isso, aumenta muito o crescimento brasileiro. Agora, para receita corrente, para despesa corrente, que é pessoal, custeio, etc., para cada real investido em despesa corrente, só volta 20 centavos. Ou seja, nós estamos estrangulando a nossa capacidade não só de crescer, mas também de investir naquilo que é importante para nós. Infraestrutura, questões sociais, hospital, educação e etc. Então, para além de uma questão fiscal, nós estamos devolvendo à sociedade o nosso poder de escolha sobre o nosso próprio dinheiro. Bem, a gente vai fazer um rapidíssimo intervalo e voltamos já já. Olá, estamos de volta com o Globo News Política. Hoje recebendo o senador Fernando Bezerra Coelho, líder do governo no Senado Federal, o deputado federal Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, e em São Paulo, a Zeina Latifi, economista-chefe da XP. Eu passo logo para a Zeina. Zeina, como é que você vê essa questão? Você tem o teto dos gastos públicos. Essa é uma questão que se coloca e que é uma questão emergencial, que a gente tem uma preocupação específica em relação a isso, porque o teto está estourando. Bom, esse pacote ele tem uma parte ali que lida justamente de questões de emergência, de dar alguma flexibilidade no orçamento para cumprimento da regra do teto nos próximos anos. Ainda que seja emergencial, ainda que sejam medidas temporárias, elas são importantes. Seria um equívoco a gente iniciar a discussão de flexibilização da regra do teto e não avançar nessas medidas. Então, ainda que sejam temporárias, elas são muito importantes. É importante salientar que a regra do teto, ela é o alicerce dessa inflação baixa que a gente tem, dessa taxa de juros do Banco Central em patamares inéditos. Então, é muito importante a gente perseverar, fazer ajustes para garantir o cumprimento dessa regra e, claro, né, nesse contexto, num contexto mais amplo de discussão de políticas públicas no Brasil,
que eu pessoalmente tenho dúvidas se elas vão ser tempestivamente aprovadas, mas essa parte emergencial, acredito que é ela que vai ser dada prioridade e ela é muito importante. Eu pergunto, senador, a gente estava falando da consciência da população brasileira que mudou bastante em relação às contas públicas, ao orçamento. Existe essa consciência do Congresso Nacional? Tem. Durante o debate da Previdência, muitos congressistas cobravam que o governo pudesse rever a questão da renúncia tributária. O governo hoje abre mão de mais de 300 bilhões de reais por ano em subsídios e incentivos. Essa PEC dos fundos e da renúncia tributária vai voar no Congresso. É evidente, como tem vários segmentos que vão ser impactados, eles todos vão pressionar o Congresso. Mas se é uma coisa que o Congresso deseja, é reduzir a renúncia tributária. Nós estamos exigindo sacrifícios enormes da população brasileira com a reforma da Previdência. É hora de baixar a renúncia de 4% do PIB para algo em torno de 2% do PIB. Portanto, essa PEC, a Zeina destacou aí a PEC emergencial, que tem chances de andar mais rápido, mas eu destaco outra PEC, que é a dos fundos, e a PEC da renúncia tributária, que vai ter uma velocidade muito grande e vai surpreender. E aí eu pergunto, como é que está na Câmara dos Deputados? Em período de véspera, ano que vem tem eleição municipal. Isso pode impactar ou frear esse debate na Câmara ou existe essa consciência também dos deputados? Eu acho que é para além de consciência, Camarote, porque muita gente fala, não só deputados e senadores, mas a sociedade inteira, que nós precisamos fazer alguma coisa para retomar o crescimento e combater as desigualdades no Brasil. Não é à toa que nós temos 12 milhões de desempregados, 63 milhões de pessoas endividadas. E muita gente dá muitas ideias, né? Eu e a Tabata, por exemplo, propomos uma reforma social. Nós temos 14 mil obras paradas no Brasil, muitas por falta de pagamento. Temos várias propostas de aumento de investimento ou melhoria no investimento em educação e saúde. Para que a gente consiga fazer qualquer uma dessas coisas, a gente precisa ter poder de escolha sobre o nosso próprio dinheiro. Essa é a importância desse tipo de medida, porque vai dar ao parlamento e, por consequência, à sociedade brasileira, o poder de escolha sobre o dinheiro presente e uma responsabilidade sobre o dinheiro futuro. Então, para que a gente consiga combater a desigualdade e retomar o crescimento, a gente precisa dessa liberdade, a gente precisa desse poder de escolha para retomar o crescimento e, naturalmente, dar todas as provisões que a gente precisa para o combate às desigualdades no Brasil. Bem, infelizmente o nosso tempo já se esgotou mesmo. Eu queria agradecer mais uma vez o senador Fernando Bezerra, líder do governo, o deputado Felipe Rigoni, a economista-chefe da XP, Zeina Latif, mas eu queria agradecer especialmente a você que nos acompanhou até aqui. Na próxima semana, o Globo News Política estará de volta aqui no seu canal de sempre. Conto com você. Até lá.